Você crê na criação ou na evolução? Quais são os seus princípios? A criação é a sexta doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos conhecer um pouco sobre este evento? Muito bem. Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele revelou nas Escrituras, na Bíblia, o relato autêntico da sua atividade criadora. E por isso nós acreditamos que a criação é como a Bíblia diz. E como eu disse, as doutrinas da Igreja Adventista são todas baseadas na Bíblia. E a criação é uma dessas doutrinas, a sexta doutrina, baseada na Bíblia. E nós vamos ler então um verso e citar um outro texto a respeito da criação na Bíblia que embasa a nossa crença a respeito da criação como uma verdade bíblica. O primeiro texto que eu vou ler é João 1, de 1 a 3, que diz assim, ó: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós vemos aqui em João, no Novo Testamento, que todas as coisas da criação foram feitas por intermédio de Jesus Cristo. Né? E o outro texto que eu gostaria de citar, nós não vamos ler porque é um texto bastante grande, é o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. Se você tiver um tempo, você pode ler esses capítulos. E aqui fala exatamente como foi feita a criação e diz exatamente que a criação foi realizada por Deus, né? Assim como nós acreditamos, biblicamente. Então nós vamos estender um pouco aqui a respeito dessa atividade criadora de Deus. Nós acreditamos que a criação, a terra e toda a criação que há nela foi realizada em 6 dias. E no 7º dia, Deus descansou nesse dia. Esses 6 dias, nós vamos entender aqui que foram 6 dias literais. E não como muitos acreditam, que são longas eras. Cada dia representa uma longa era de atividade evolucionista para que chegasse ao que nós temos hoje, com o que nós conhecemos como a criação, como o mundo do jeito que nós temos hoje. Então nós vamos estudar um pouco para entender que essa criação saiu das mãos de Deus e foi uma criação em 6 dias, ou 7 dias, porque a palavra de Deus criou o 7º dia e descansou nesse dia. Primeiro, a palavra criadora de Deus não necessitava de nada pré-existente. O que isso quer dizer? Que Deus criou as coisas do nada. Hoje ninguém consegue criar algo menor que seja do nada, mas a palavra criadora de Deus criou do nada. Ele apenas disse e aquilo passou a existir. Não precisou ter algo para que ele transformasse aquilo em uma outra coisa. Não existia nada e ele disse e a sua palavra, através da sua palavra, as coisas vieram a existir. E como foi o relato? O relato da criação, como eu já disse, está em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O capítulo 1, ele tem se você fizer a leitura do capítulo 1, vem a grosso modo, de uma forma cronológica. Como foi que aconteceu? Aconteceu o primeiro dia, depois aconteceu o segundo dia, assim por diante. Assim está no capítulo 1. No capítulo 2, aparentemente parece uma coisa paralela, uma nova criação, mas não. O capítulo 2 está apenas descrevendo com mais detalhe aquela criação que foi citada ali no capítulo 1. Então ele diz mais ou menos como foi. No capítulo 1 só diz assim: Deus formou o homem
conforme a sua imagem. E no capítulo 2 já explica como foi a formação do homem. Foi lá, criou um boneco, soprou no nariz, assim por diante. Então não são duas criações diferentes, mas é um capítulo explicando o capítulo anterior. Agora, como nós sabemos que o dia da criação era um dia literal de 24 horas, a expressão tarde e manhã, todos os momentos na Bíblia em que diz dessa maneira, tarde e manhã, está se referindo a um dia. A palavra também original aqui, hebraica, é a palavra ion. Essa palavra é usada para para relatar um dia de 24 horas. Né? Um outro lugar onde nós podemos acreditar que a Bíblia, os dias da criação foi de 24 horas, é nos 10 mandamentos, no mandamento do sábado, que o mandamento diz assim: em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Em 6 dias e ao 7º descansou, completando assim a semana. Então, ali no mandamento do sábado, diz que em uma semana, em 6 dias, Deus fez todo o mundo e descansou no 7º dia, dizendo que aquela semana foi uma semana literal. E uma expressão ali que pode trazer algum problema assim é céu, que Deus criou o céu. Não é o céu que Deus morava, porque o céu que Deus mora já existia desde a eternidade. Este céu é o céu que nós enxergamos aqui, é um céu diferente. Então não precisa você ficar com dúvida de que como criou o céu, onde Deus morava então antes de criar o mundo, se foi na semana da criação que Deus criou o céu. Esse céu é um céu diferente. Agora, quem foi o Deus da criação? Quem foi o Deus que criou todas as coisas? Deus, o Pai, idealizou, mas segundo a Bíblia, em João 1, o texto que nós lemos, do 1 ao 3, diz que o Criador, quem colocou a mão na massa mesmo, o agente criador foi Jesus. Foi por intermédio de Jesus que todas as coisas foram criadas. O ser da divindade, da trindade, que colocou a mão na massa para criar todo o universo, foi Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, qual é o propósito da criação? Um dos propósitos da criação é revelar a glória de Deus. Como assim revelar a glória de Deus? A Bíblia diz que os céus revelam a sua glória, né? Todas as coisas que Deus faz revelam quem Ele é. Ao observarmos aí o nosso sistema solar, por exemplo, é impossível não ter um ser superior por trás de tudo isso. E quando nós contemplamos como é perfeito os movimentos desse sistema solar, tudo ao mesmo tempo e tudo sincronizado, e sabermos que foi Deus que criou, isso realmente revela a glória desse tão grande Deus. Quando olhamos uma simples flor que tem cores tão diferentes e são tão perfeitas, e as que são da mesma espécie são sempre iguais, nós não podemos deixar de ver a glória de Deus. Então o mundo foi criado, a criação, o propósito da criação foi para revelar a glória de Deus. Um outro propósito é para povoar o mundo. Deus é um Deus que quer, um Deus tão amorável que quer demonstrar esse amor. E a criação, ele continua criando na vastidão do universo coisas, ele foi criando para preencher esse universo. E povoar o mundo, a terra, era uma maneira, um propósito da criação de Deus. Quando ele criou Adão e Eva, ele disse: multiplicai e enchei a terra. Então, um dos propósitos de Deus era povoar, um dos propósitos da criação era povoar o mundo, o universo, para sua honra e glória, como eu disse, todas as coisas perfeitas, como são criadas, como saíram da mão de Deus,
são para a honra e glória de Deus. Agora, qual o significado da criação? O fato de acreditarmos na criação, o que isso significa para mim e para você? O fato de deixarmos de acreditar na evolução e acreditarmos na criação. O que isso traz de benefício? O que significa para mim? Primeira coisa, significa um dos significados. É o antídoto contra a idolatria. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, nós devemos adorar apenas ao nosso Deus. E por que nós devemos adorar apenas a Deus? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, o fato de existir a criação significa que esse Deus é o Criador. Então, Ele é digno da nossa adoração por ter criado tantas coisas para o nosso deleite e para a sua glória, né? Então, uma das coisas é um antídoto. Não devemos adorar outros deuses. O que os demais deuses fez para nós? São deuses que o ser humano faz com a sua própria mão, diferente do nosso Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas. Não é? Outro significado. O sábado é um dia memorial da criação. Por que o sábado é um dia memorial da criação? Deus criou a semana em 7 dias e no sábado Ele separou o sábado para comemorar essa criação. Por isso Ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Então o dia de sábado é um dia para relembrar que Deus é o nosso Criador. Comemorar essa criação de Deus. O sábado é importantíssimo. Outra coisa que que nos traz significado ao acreditar na criação é o matrimônio. Quando Deus criou a terra, quando originou a criação das mãos de Deus, Deus criou Adão e Eva e fez com que eles se unissem em matrimônio. Se nós deixarmos de acreditar na criação e passarmos a acreditar na evolução, como é que fica o matrimônio? O matrimônio, o casamento, não tem significado nenhum. Na criação, não. Na criação, o casamento foi uma instituição criada pelo próprio Deus. Criada pelo próprio Deus no momento da criação. Então, o casamento, o matrimônio, é algo que significa para quem acredita na criação. A base para a verdadeira autoestima. Por quê? Se eu acredito na evolução, eu vim do macaco. Mas se eu acredito na criação, eu fui criado à imagem de Deus. O que te daria mais autoestima? Você ser criado à imagem de Deus ou ser criado à imagem de um macaco? Por isso, então, a criação significa, quem acredita na criação, significa que pode ter uma verdadeira autoestima. A base também significa a base para o verdadeiro companheirismo. Por quê? A partir da criação, criado das mãos de Deus, somos todos filhos de Deus e, consequentemente, somos todos irmãos. Uma grande família de irmãos. Isso significa que podemos ter um verdadeiro companheirismo se crermos na criação. Na evolução, ao contrário. Nem todos podem ser irmãos. Um pode ter vindo do macaco, outro pode ter vindo de um outro ancestral diferente e assim por diante, né? Outro significado, mordomia. Mordomia no sentido de administração. Deus colocou o ser humano no jardim do Éden para administrar, para coordenar tanto os trabalhos quanto os animais. Se nós acreditarmos na criação, nós, os seres humanos, continuamos sendo esse agente que administra. Mas se acreditarmos na evolução, isso não faz sentido. Responsabilidade para o meio ambiente, com o meio ambiente é outro significado da criação. Como eu disse, Deus nos criou e os homens são os responsáveis pelo meio ambiente, para cuidar
Deus colocou o homem para cuidar do jardim. E na evolução, quem é que é responsável pelo meio ambiente? Não há essa responsabilidade, né? O trabalho, Deus nos colocou para trabalhar também. Quando Adão e Eva saiu das mãos de Deus, Deus disse para ele cuidar de todo o jardim, trabalhar no jardim. Então o trabalho também é um significado para quem acredita na criação. E também a santidade para a lei de Deus. Por quê? Porque sabemos que Deus é o nosso Criador, o nosso mantenedor, e devemos obediência à lei de Deus. E quando ele fala, guarde os mandamentos, obedeça, se me amais, guardais os meus mandamentos, então é nosso dever obedecer àquele que nos criou. Já no evolucionismo, nós não temos a quem obedecer, porque fomos obras do acaso, né? E a vida também, a santidade da vida, a responsabilidade com a vida é outro significado da criação. Porque Deus foi que criou e não outro ser nenhum. Então nós que somos criaturas não podemos tirar a vida dada por Deus. Deus é o único responsável por dar e por tirar a vida. E nós também. Então, se acreditarmos na criação, devemos respeitar essa vida que Deus criou, não tirando, e por isso que tem o mandamento não matarás, não tirando a vida de outros seres. Então a criação, para nós, tem um grande significado. Entender que a criação saiu das mãos de Deus. Ao contrário do que é pregado em muitos lugares por aí do evolucionismo. O evolucionismo não tem significado nenhum, mas se entendermos que a criação foi criada pelas mãos de Deus, Deus é o criador e mantenedor de todas as coisas, aí isso tem um significado para nós como seres humanos. Por isso, a Bíblia como a palavra de Deus na qual nós devemos acreditar. Deus é o nosso Criador e o Criador de todas as coisas. Que Deus nos abençoe e que possamos entender essa grande verdade contida na palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor, como nosso Criador, é também o nosso mantenedor e, melhor, é o nosso Salvador. Nós queremos te pedir que nos ajude a entender toda essa tua preocupação com o ser humano, para que possamos nos colocar à tua disposição e aos teus pés para o trabalho que o Senhor determinou para cada um de nós. Esteja com cada um dos que ouvirão esse vídeo e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. E a próxima doutrina é a natureza do homem. Nós já vimos a natureza de Jesus, mas agora vamos ver a natureza do homem. Que Deus te abençoe e até lá. Dê aí o seu joinha, curta, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. Você crê na criação ou na evolução? Quais são os seus princípios? A criação é a sexta doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos conhecer um pouco sobre este evento?